Já vai. Já vai. Bom dia. Hoje são 3 de janeiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 21º vídeo, 21, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Trago aqui uma passagem bíblica indicada pelo internauta Júlio César. Aqui está. O Júlio César, ele sempre escreve aí em meu canal. E há muitos dias ele indicou a passagem que está no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 11. O Júlio César escreve assim: minha passagem preferida é a Juízes, capítulo 11. Muito bem. Na foto aí estampada na página desse vídeo, a foto aí é justamente do Júlio César, certinho? É a foto dele. Então o Júlio César aqui traz mais um sacrifício humano que está na Bíblia, né? Que é aqui o voto de Jefté. Então, após assistir a esse vídeo, por favor, você aí, abra sua Bíblia, procure ali no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, procure o livro de Juízes, Velho Testamento, Juízes, capítulo 11. E você vai ler os versículos 29, certinho? 29 até o número 40. Então, Juízes, capítulo 11, versículos 29 a 40. O título aqui, gente, é O Voto de Jefté. Então, após o vídeo, por favor, leia a Bíblia. Leia aí essa passagem que eu vou aqui explicar para você o que está aqui, certinho? Então, vamos lá. O Jefté aqui, isso aqui, gente, é mais uma lenda bíblica. Muita coisa que está aqui, muitas coisas que estão aqui, tudo isso são lendas, histórias inventadas por escritores hebreus com uma finalidade, certinho? Com uma finalidade. E você vê que essas histórias são ingênuas. Muitos detalhes aqui ingênuos, porque é justamente uma historinha criada para passar uma mensagem. Você não pode, a rigor, ver cada versículo desse aqui como coisa real, certinho? Então vamos lá. Aqui é o seguinte. O Jefté tinha uma filha, apenas uma filha. Ele tinha apenas uma filha, certinho? Não tinha mais filho algum, nem macho nem fêmea. Era a única filha dele. Muito bem. Num certo dia, estava se aproximando aí um combate entre o povo de Israel e outro povo aqui, o povo de Amon, os filhos de Amon. Estava ali já prestes a um conflito, briga, certinho? Muito bem. Então, o que foi que Jefté, que só tinha uma filha, virgem, fez? Ele prometeu ao Deus hebreu que se saísse vitorioso daqueles combates, ele, Jefté, quando retornasse à sua casa, iria matar a primeira pessoa que encontrasse saindo de sua casa, pela porta e não pela janela. Então ele iria matar essa pessoa, iria queimar essa pessoa e oferecê-la ao Deus hebreu. Chama-se isso aí de holocausto, entendeu? Muito bem. Ora, veja a ingenuidade da lenda. A única filha de Jefté era a única pessoa que morava com ele. Então você vê aí a ingenuidade da lenda, não é? Ele dizendo que iria matar a primeira pessoa que encontrasse saindo de sua casa. Obviamente, seria sua filha. Veja a ingenuidade do relato. Muito bem. Então, ele fez essa promessa, esse voto ao Deus hebreu. Repito, Deus hebreu, meu Deus, disse lá o Jefté, meu Deus, se eu sair vitorioso desses combates com os filhos de Amon,
Se você, meu Deus, entregar em minhas mãos esses filhos de Amon, para que eu os mate, eu, meu Deus, prometa ao Senhor entregar, fazer homenagem ao Senhor por meio de um holocausto, matar e queimar a primeira pessoa que eu encontrar saindo de minha casa pela porta. Certinho? E aí tudo bem. O Jefté foi ao combate. E diz a Bíblia, nessa lenda, que ele venceu 20 cidades lá do povo de Amon. 20 cidades, né? Muito bem. E aí o Jefté voltou vitorioso. Quando ele volta vitorioso, cansado dos combates, quando ele chega à residência dele, aí ele encontra quem saindo? Obviamente, a filha dele, não é? Não é o Jô Soares saindo por ali, Silvio Santos, nada. A filha dele, não é isso? Muito bem. Aí ele encontrou a filha saindo de casa. E o que foi que ele prometeu ao Deus hebreu? Prometeu matar a primeira pessoa que saísse pela porta de sua casa quando retornasse vitorioso dos combates. E aí ele ficou desesperado, o Jefté. Ele olhou para a filha dele e disse: minha filha, hoje eu sou o homem mais infeliz do mundo. E a filha dele: por que, meu pai? Por que, minha filha? Eu prometi ao nosso Deus que, voltando vitorioso dos combates, iria matar a primeira pessoa que saísse de minha casa pela porta. E essa primeira pessoa é você, minha filha. Sou hoje o homem mais infeliz do mundo. Eu fiz esse voto ao Deus hebreu e não posso voltar atrás. A filha dele, coitada, entendeu o choro do pai e disse: meu pai, não se preocupe, meu pai, com isso. Eu sei que o senhor não pode voltar atrás. O senhor jamais faria isso porque o nosso Deus entregou nossos inimigos em suas mãos. Você esmagou nossos inimigos. Então, você tem que cumprir realmente o voto. Só lhe peço uma coisa, meu pai. E ele disse: diga, minha filha, o que é que você quer? Ele disse: meu pai, antes que você cumpra seu voto, antes que você me mate e me queime, por favor, meu pai, peço apenas um prazo de 2 meses para que eu e minhas amigas vamos aos montes para que ali nós choremos por nossas virgindades. Certinho, meu pai? Você permite isso? Apenas 2 meses. Quando eu voltar, aí o senhor cumpre o voto. O senhor me mata e me queima em holocausto ao nosso querido Deus. Foi isso aí que ela falou para o pai dela. E o pai dela, atencioso, o Jefté, disse: tudo bem, minha filha, vá, pode ir, eu lhe dou esse prazo de 2 meses. E ela foi. Ela juntou-se ali com as amiguinhas dela e foram ali pelos montes, subindo e descendo montes, não é? Veja a ingenuidade do relato. Pois bem, passados 2 meses, ela, a filha de Jefté, voltou, como havia dito ao pai. E aí o Jefté matou a filha, queimou a filha em holocausto ao Deus hebreu. Certinho, gente? Essa aí é a história, que está aqui nessa lenda bíblica, mais uma invenção de um escritor hebreu. Ele fez essa historiazinha aqui apenas como uma mensagem para dizer às pessoas daquele tempo que promessa feita diante do Deus hebreu era para ser cumprida, certo? Era para ser cumprida, como um agradecimento aí pela ajuda do Deus hebreu nos combates, entendeu? Esse povo da Bíblia era muito ignorante. Quando eles venciam um combate, por exemplo, eles entendiam que o Deus hebreu havia ajudado a eles nesse combate, que a vitória era do Deus hebreu, entendeu? E quando eles perdiam os combates, ele dizia que o Deus hebreu estava com raiva do povo e entregou o povo hebreu nas mãos dos adversários. É essa a ignorância que está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, entendeu? Pois bem, e agora o problema acontece.
Muitos pastores por aí, eu digo sempre pastores que são os piores, muitos pastores evangélicos dizem por aí que o Jefté não sacrificou a filha dele, foi questão de virgindade. É mais um estupro, é mais uma adulteração no texto da Bíblia. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe muito bem que Jefté, mais uma vez, sacrificou sua filha, levou sua filha ao holocausto para homenagear a ajuda do Deus hebreu na vitória contra o povo de Amon. Certinho? Vou ler aqui apenas a parte em que a filha dele, de Jefté, volta dos montes após 2 meses. E veja o que aconteceu, certinho? Então vamos lá. Vou colocar aqui a partir do versículo 37, certinho? Diz assim: disse mais a seu pai, ou seja, a filha única de Jefté. Ela disse ao pai dela: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, Jefté, consentiu. E ele disse: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, e chorou sua virgindade pelos montes. E agora, veja o versículo 39. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, Jefté, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Isto é, ela voltou para casa após 2 meses. E aí, o Jefté cumpriu o voto. Matou e queimou a filha em holocausto ao Deus hebreu. E continua. Assim, ela jamais foi possuída por varão, ou seja, ela morreu virgem, jamais foi possuída por algum homem. E daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano a ano, a cantar em memória da filha de Jefté. Então você vê aí que o Jefté matou e queimou a filha em holocausto, em homenagem ao Deus hebreu. Pastores evangélicos aí, muitos dizem que não houve aqui, que Jefté não matou sua filha, não queimou sua filha. Gente, se vocês não lerem a Bíblia, vocês serão facilmente enganados por espertalhões religiosos, certinho? Então o Jefté aqui matou e queimou sua filha em holocausto ao Deus hebreu. E em toda a Bíblia, o povo hebreu sacrificava animais irracionais e seres humanos. Se você quiser ver vários sacrifícios de seres humanos praticados por hebreus, basta ler o 1º livro de Reis, o 2º livro de Reis, Crônicas também, e você verá ali muitos reis hebreus sacrificando seus próprios filhos a vários deuses. A proibição que havia aqui na Bíblia, em que o Deus hebreu não aceitava sacrifício humano, era em relação ao povo hebreu, aos israelitas, adorarem, queimarem seus filhos em relação a deuses estranhos, como o deus Moloque, como aqui está em Levítico, entendeu? A proibição em sacrificar seres humanos era em relação a deuses estrangeiros, mas não ao Deus hebreu. O sacrifício humano era tão comum no mundo hebreu, e isso é do conhecimento de quem conhece a sociedade hebraica, e não só do hebreu, dos hebreus, melhor dizendo, mas de vários povos. Eles sacrificavam seres humanos. E você vê naquela lenda em que o Deus hebreu põe à prova o Abraão. Ali é um sacrifício humano. O Deus hebreu pede a Abraão que mate seu próprio filho, Isaque. Aquilo ali é sacrifício humano. E não houve aquele sacrifício ali em relação ao Isaque na lenda bíblica, não é? Não houve. Mas veja, o Deus hebreu colocou Abraão ali num sacrifício humano, matar o próprio filho. Então aquilo era costume entre os hebreus. Se não fosse costume, abra sua cabeça. Se não fosse costume, o que haveria ali? Nem haveria o Deus hebreu mandando que Abraão matasse seu filho.
sacrifício humano. Não haveria. Mas ali ele mandou, mesmo que o Abraão, no final da lenda, não tenha matado seu filho, como mostrei aqui. Mas ali é um sacrifício humano. Se não fosse um sacrifício humano, se não houvesse sacrifício humano no meio dos hebreus, quando Abraão recebesse a ordem do Deus hebreu para matar seu próprio filho, o Abraão acharia aquilo estranho, porque os hebreus não sacrificavam seres humanos, como dizem os pastores. Só que isso não é verdade. Sacrificava sim. Tanto é que o Abraão entendeu aquilo como sacrifício, e ele ia matar realmente o filho dele na lenda. Entendeu, gente? E outra coisa, quando um pastor evangélico disser a você que o Deus hebreu era contra o sacrifício humano, quando um pastor desse disser isso a você, e você quiser pegá-lo pela mentira, é simples. Basta dizer assim para ele: peraí, quer dizer que o senhor está me dizendo que o Deus hebreu era contra sacrifício humano? É isso? Aí o pastor vai dizer: sim, o Deus hebreu era contra o sacrifício humano. Não. Aí você diz a ele: não, pastor, o senhor está totalmente enganado. Ora, depois dessa passagem de Jefté aqui, do livro de Juízes, vamos colocar 1000 anos depois, ou mais de 1000 anos depois, quando apareceram os cristãos, lá no Novo Testamento. Ora, se o senhor, pastor, está me dizendo que o povo hebreu era contra o sacrifício humano, isso é uma mentira, porque 10 séculos depois do livro de Juízes, desse holocausto da filha de Jefté, 10 séculos depois, mais de 1000 anos, pastor, veio o cristianismo. E o cristianismo, pastor, é o quê? Qual é o alicerce do cristianismo, pastor? Não é o sacrifício de um ser humano, de Jesus? Ora, pastor, como é que o senhor me diz que os hebreus eram contra o sacrifício humano, quando o próprio cristianismo tem sua base no sacrifício humano? Quem foi sacrificado, segundo a visão, segundo a ilusão dos cristãos? Quem foi sacrificado? Jesus foi sacrificado pelo próprio Pai. O Pai sacrificou o Filho. E isso, pastor, era muito comum no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, pastor. Como é que o senhor me diz isso, pastor? O senhor me diz que o Deus hebreu era contra o sacrifício humano? Ora, o Deus hebreu, pastor, sacrificou Jesus, o Filho. Jesus foi um novo cordeiro sacrificado e era um ser humano. Jesus era um bode? Não. Jesus era um carneiro? Não. Jesus era um gado? Não. Jesus era um ser humano, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Esse Jesus aí era um ser humano e foi sacrificado. Entendeu? Como dizer que Deus não aceitava o sacrifício humano se a base do cristianismo é fundada no sacrifício humano? Entendeu, pastor? O senhor está totalmente enganado? Como dizer que Deus não aceitava o sacrifício humano se ele sacrificou um ser humano depois de 10 séculos, depois de mais de 1000 anos? Viu aí, gente? Se vocês não lerem a Bíblia, é o que eu digo aqui, a Bíblia é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Se você não lê-la, se você não estudá-la, você será facilmente enganado por espertalhões religiosos. Certinho? Muito obrigado.